Abrir um livro é embarcar em uma viagem sem sair do lugar. A cada página, uma nova descoberta. A cada capítulo, um novo mundo. Dos grandes clássicos da literatura brasileira, às obras que marcaram gerações em todo o mundo. Começa agora um encontro com histórias inesquecíveis. Está no ar Viagem pela Leitura, com Eli Barbosa. Resumos, curiosidades e dicas de leitura para despertar o prazer de ler e inspirar novos leitores. Viagem pela Leitura, na Rádio e TV Capela FM. Porque toda grande viagem começa com a primeira página. Olá você, eu sou Eli Barbosa e quero te convidar para mais uma Viagem pela Leitura. Nós vamos analisar hoje o livro Conde Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 1. O pior contrato de trabalho do mundo. Imagina que você é um jovem advogado, recém-formado, doido para subir na carreira. E o seu chefe te dá uma missão incrível: viajar até o interior da Transilvânia para fechar a venda de uma mansão em Londres para um nobre ricaço. Parece a oportunidade dos sonhos, não é mesmo? Mas na vida de Jonathan Harker, o protagonista de Drácula, isso vira o pior pesadelo imaginável. O livro começa com essa viagem de negócios que, aos poucos, vai se transformando em uma descida tensa e claustrofóbica, direto para o terror puro. O ritmo desse começo é uma obra-prima de suspense. O autor constrói uma atmosfera bizarra desde o caminho, com camponeses locais fazendo o sinal da cruz e implicando para o jovem não ir até o castelo. Quando Jonathan finalmente chega e conhece o Conde Drácula, as coisas parecem normais no início, mas os pequenos detalhes começam a incomodar. O anfitrião não come nada, não tem empregados no castelo, não aparece nos espelhos e tem uma força física que desafia a lógica. A sensação de isolamento vai crescendo naquele castelo sombrio e assustador, conforme o protagonista percebe que virou um prisioneiro. O que te prende nessa parte é o desespero psicológico. Você lê as anotações do diário do personagem, vendo ele tentar manter a sanidade e a lógica profissional, enquanto tudo ao redor dele grita que ele está correndo um perigo mortal. Bram Stoker cria uma sensação de armadilha perfeita, onde as paredes do castelo parecem diminuir a cada página. Vale muito a pena ler para entender como o terror clássico não precisa de sustos rápidos para te deixar com os cabelos em pé. Ele precisa apenas de uma boa e lenta construção e reconstrução, de medo, de pavor, de terror. Vem comigo! Histórias que atravessam o tempo. Palavras que ficam para sempre. Viagem pela Leitura. Conhecimento, cultura e imaginação na Capela FM. Viagem pela Leitura. Conhecimento, cultura e imaginação na Capela FM. Olá você, eu sou Eli Barbosa e quero te convidar para mais uma Viagem pela Leitura. Nós estamos analisando o livro Conde Drácula, o Esquadrão Anti-Vampiro. Esqueça os heróis solitários que resolvem tudo sozinhos com superpoderes. Uma das coisas mais legais de Drácula é a união de um grupo de pessoas comuns que decidem se juntar para enfrentar um mal que eles mal compreendem. Estamos falando de um time formado por um médico psiquiatra, um nobre inglês, um cowboy americano rico
o jovem advogado e, claro, o lendário professor Van Helsing. Eles funcionam quase como um esquadrão de investigação científica, misturado com caçadores de mitos. A dinâmica desse grupo é fascinante, porque o Van Helsing não surge como um guerreiro de espada na mão, mas sim como um cientista de mente aberta. Ele é o único que percebe que para vencer uma criatura que desafia as leis da natureza, a ciência médica tradicional não é suficiente. É preciso estudar o folclore, a história e as fraquezas antigas do terrível monstro que assombra toda uma sociedade. O livro vira quase um romance policial, onde o grupo precisa juntar pistas, cruzar dados e diários e planejar táticas de defesa. Além disso, a força das personagens femininas, como a Mina Harker, rouba a cena. Ela é a mente brilhante que organiza os documentos e ajuda a traçar os planos do grupo, quebrando aqueles velhos clichês da época de que mulheres em livros de terror servem apenas como vítimas indefesas. Essa união de inteligência, coragem e lealdade entre amigos contra uma ameaça implacável cria um ritmo de cooperação que te faz torcer por cada um deles como se fossem sua própria família. O enredo aqui começa a se desenrolar de uma forma empolgante. Esse grupo vai descobrindo, ato a ato, todos os mistérios do Conde Drácula. E é aí que o leitor se envolve cada vez mais, ansioso por uma solução, torcendo pela vitória desse grupo de exterminadores de vampiros. Quem lê viaja sem sair do lugar e nunca volta da mesma maneira. Você está ouvindo Viagem pela Leitura, com Eli Barbosa. Olá você, eu sou Eli Barbosa e quero te convidar para mais uma Viagem pela Leitura. Nós estamos analisando o livro de Conde Drácula, de Bram Stoker. E nós falamos no áudio anterior da viagem do nosso protagonista para a Transilvânia, onde ele conheceu o castelo do Conde Drácula. Agora nós vamos ver o mal invisível na cidade grande. Quando a gente pensa em história de vampiro, geralmente imagina castelos escuros, morcegos e vilas medievais isoladas. Mas o grande trunfo de Drácula foi trazer o monstro direto para o coração do mundo moderno da época, a cidade de Londres, no auge da Revolução Industrial. A trama ganha uma força absurda quando a ameaça sai dos castelos da Transilvânia e desembarca em uma metrópole cheia de tecnologia, ferrovias, navios e pessoas céticas, que não acreditam em superstições ou lendas antigas. O choque cultural é gigante. O terror aqui funciona de forma invisível e psicológica. O vilão não sai atacando pessoas no meio da rua com garras e dentes à mostra. Não, ele age nas sombras, como uma espécie de vírus ou névoa que vai contaminando a sociedade aos poucos. As vítimas começam a definhar misteriosamente, sofrendo de uma anemia grave que os médicos renomados de Londres simplesmente não conseguem explicar, usando a ciência tradicional. O clima de paranoia urbana que se instala na narrativa é espetacular e muito, muito bem construído. Ver o contraste entre a modernidade fria de Londres e as forças sobrenaturais antigas é o que torna o livro tão viciante e envolvente. Os personagens se veem cercados por um perigo que eles sequer conseguem nomear ou compreender no início. É um suspense psicológico de primeira linha, que faz a gente olhar para os cantos escuros do quarto e desconfiar de qualquer névoa que surja na janela à noite. Se você curte histórias
onde o perigo espreita no meio da civilização, esse livro vai te conquistar. Bram Stoker deixa uma história bem engendrada, bem amarrada, envolvendo não só o protagonista da história, mas também o leitor, nessa história nebulosa e conflitante. Não perca Conde Drácula, de Bram Stoker. Abra um livro, abra a mente, descubra novos mundos. Viagem pela leitura, com o professor Eli Barbosa, na Capela FM. Nos capítulos anteriores, nós vimos surgir o terrível monstro que aterrorizava a Londres tão industrializada. E vimos também surgir o esquadrão que iria combater essa terrível ameaça. Agora nós vamos ver o quebra-cabeça das mensagens. É o capítulo 4. Se você abrir o livro Drácula, esperando encontrar uma narrativa tradicional, com um narrador em terceira pessoa, contando a história do início ao fim, vai ter uma surpresa incrível. A obra é inteiramente escrita no formato epistolar. Poxa, professor, que palavra é essa, epistolar? Calma, não precisa procurar o dicionário, eu estou aqui para te ajudar. Epistolar vem de epístolas, que significam cartas. Isso significa que a história é contada por meio de uma colagem de diários pessoais, cartas trocadas entre os amigos, telegramas urgentes, recortes de jornais da época e até gravações de áudio feitas em fonógrafos pelos médicos. É um formato inovador e genial. Esse estilo faz com que o livro funcione como um verdadeiro arquivo de investigação que foi deixado na sua mesa para você, leitor, resolver. Você, como leitor, acaba sabendo das coisas ao mesmo tempo, ou até um pouco antes, dos próprios personagens envolvidos nessa história, o que gera uma tensão absurda. Uma carta romântica, lida logo após um relato de ataque, cria um contraste psicológico brutal. A sensação de realismo é tão forte que você quase esquece que está lendo uma ficção sobre vampiros. Bram Stoker foi um visionário ao usar essa técnica, porque ele dá voz direta aos sentimentos mais arraigados, mais profundos, medos e fraquezas de cada personagem, sem intermediários. Você sente o pânico real na caligrafia trêmula descrita nos diários e a urgência nas mensagens de telegrama. É uma experiência de leitura imersiva e moderna que mostra que os clássicos sabiam inovar na estrutura narrativa muito antes das mídias digitais existirem. Vale a pena ler só para ver essa engenharia textual funcionando. Não perca o livro Conde Drácula, de Bram Stoker. Você vai se apaixonar. Viagem pela leitura. Sou Eli Barbosa, teu locutor amigo. Um abraço. Nossa viagem de hoje chega ao fim, mas uma boa história nunca termina quando fechamos um livro. Ela continua em nossa imaginação, amplia nossos conhecimentos e transforma a maneira como enxergamos o mundo. Reserve alguns minutos do seu dia para a leitura. Descubra novos autores, revisite os grandes clássicos e compartilhe esse hábito com a sua família e seus amigos. Na próxima edição do Viagem pela Leitura, Eli Barbosa irá trazer um novo livro, uma nova história e mais um convite para viajar pelo fantástico universo da literatura. Ler é conhecer, imaginar e crescer. Até o próximo programa!